Explicação mais. Aqui no meu WAMP, eu vou habilitar aqui o MySQL. Muito bem. Vamos esperar ele aqui. Ó, já ficou verdinho. Então o MySQL está funcionando também. Neste caso, quando entramos no localhost, ele vai mostrar essa página e vai mostrar aqui para gente o PHP MyAdmin. Vamos entrar nele. Só acessa o PHP MyAdmin quando o HTML e o Apache estão sendo executados no momento. Então, inicialmente, eu mostrei para vocês essa tela, vocês já conhecem ela. Quem quiser já fazer esses testes online, pode utilizar a plataforma 000 webhostapp.com, tá? Então entrou, você digita aqui 000 webhost, ele vai pesquisar no Google 000 webhost.com. E aí eu vou pedir para que cada um de vocês criem aqui uma página. Então, se vocês já têm a ideia do grupo de vocês sobre o trabalho que vocês vão fazer, já podem criar um nome de um domínio. Você tem que clicar no Comece Agora, e aí você vai ter que definir o nome. Tá? No caso, se eu quiser fazer um currículo para mim, eu vou colocar lá yuripossa.000webhost.com e aí eu crio para mim o meu currículo. Então, se eu vou fazer um site para uma escola, eu vou dar o nome para minha escola, 00webhost.com. E aí vocês podem fazer com o trabalho de vocês, achar um nome, tá? E à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso sistema, vocês vão criando o seu banco de dados, já vai criando as suas tabelas, criando os seus diagramas. Não deixa para o final, não. Já vai montando de uma vez. O fato é que o PHP MyAdmin é PHP MyAdmin em qualquer plataforma. E lá você vai enxergar uma plataforma como essa. Só que aqui o nosso PHP MyAdmin, ele vai utilizar, vamos entrar aqui no W3, que eu vou usar as informações de lá. Vou fazer algumas coisas ao mesmo tempo aqui. Quando nós vimos aqui em PHP, o meu já está traduzindo automaticamente. Acho que eu pedi para traduzir uma vez e agora ele fica traduzindo sempre. Não queria que estivesse traduzindo, mas vamos lá, vamos aqui mesmo. Aí nós temos aqui, então, o PHP avançado, tá? E mais embaixo, nós temos o PHP orientado a objeto e o PHP com banco de dados. Bom, vamos pedir aqui MySQL Connect. Tá. Tem que ler isso, viu, pessoal? Como vocês já sabem o que é MySQL, eu não preciso falar o que é o MySQL em si, mas ele mostra o PHP 5 e posterior pode funcionar o banco de dados MySQL usando extensão MySQLi, tá? O I, antes era só MySQL, então o I é a nova versão, tá? E pode usar o PDO, que é objetos de dados. Aqui ele explica tudo, tá? Oi. Entrou? Obrigado. O Gustavo ele tinha saído. Já tinha dado presença para ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem que tá aí? Tem 7, não é? São 7. O Eider, Maria Eduardo, Lohane. Ah, é verdade. Verdade. Bacana, tá? Então ele vai mostrar alguns exemplos. Aí tem instalação, que você pode instalar manualmente. Instalação do PDO, são duas formas de conectar o banco de dados. O fato que aqui está um exemplo, né? Antes podemos acessar os dados, banco de dados MySQL, precisamos ser capazes de nos conectar ao servidor. Aí é que tá?
Então ele mostra, esse aqui é um exemplo, observação sobre exemplo orientado a objetos acima. Né? O erro estava quebrado até o PHP 5, se você precisa garantir compatibilidade das versões anteriores, aí você vai mudar o código. Tá? Mas como a gente está usando PHP novo, esse código aqui nos atende muito bem. E aí você tem outras formas de conectar, o procedural, do PDO, tá? São funções, na verdade, que servem para conectar. Eu vou usar a primeira, e aí vocês podem usar a que você quiser. E é claro, não é só isso aqui. Tem mais informações, a gente pode ir para o próximo, tá? Ele vai ensinar a criar banco de dados. O fato é que, se eu quiser mexer para conectar um banco de dados, então eu vou pegar este código aqui, vamos copiar ele. Acho que eu preciso reiniciar meu computador. Ele tá ligado, ficou ligado ontem e hoje também. E aí, memória acho que tá cheia. Então, esse aqui é um arquivo para a gente conectar o nosso banco de dados. Esse banco de dados nosso aqui... Oi. O pessoal tá tentando entrar? Eu vou esperar um pouco, galera. Dá uma olhada, me ajuda nisso aí, porque é uma aula importante aqui. O link, se clicar nesse link, eles conseguem, não conseguem não? Consegue, eu mandei esse link novo pra ele. Então, mas ele não entrou ainda. Eu entrei por ele, Ah, tá, você entrou de novo por ele. não saí do celular ainda. É porque, tipo assim, eu acordo. Aí, primeiro, até entrar todo mundo, até a pessoa entrar, eu entro pelo celular. Sempre entro pelo celular. Aí eu levanto, vou no banheiro, acordo. Aí depois, eu entro no notebook. Na hora que você começar a explicar, Uhum. ninguém vai entrar pra pessoa. O Renan também não foi. O Ian tá aí. Renan entrou também. Quem mais? Oi. Gabriel que tá o quê? Era o Gustavo, não era não? Acho que era o Gustavo. Eu não vi o Gabriel, não. Pergunta. Vocês, quando eu mandei uma agenda no começo da aula, no comecinho, né? Acho que foi semana passada. Mandei uma agenda para vocês, para fazer um teste. Aí eu cadastrei alguma coisa no MySQL. Eu fui fazendo aqui uma agenda com fundo amarelo, feia, mas estava funcionando. Eu queria perguntar para vocês, vocês conseguiram fazer essa agenda funcionar no computador de vocês? Alguém não conseguiu? Porque se a agenda funcionou, esses códigos que eu estou querendo trabalhar com vocês aqui, já pode ser que seja de um outro formato, porque é mais antigo, tá? Então a W3 ela tá sempre modificando a maneira de... Está sempre atualizando. Então pode ser que tenha informações diferentes do que a agenda, tá? Fato, para quem chegou agora, é que eu entrei aqui, ó, na W3, peguei aqui a opção de MySQL, então eu fui lá em PHP, tá certo? Tutorial de PHP. No tutorial de PHP tem tudo sobre o PHP, gente, não dá para mostrar tudo isso aqui em um mês. Não tem como, tá?
Então, vocês vão ter que correr atrás de muita coisa. Aí, beleza? Aí eu eu mostrei alguma coisa de PHP, alguma coisa de formulário, tá? Alguma coisa do avançado? Não mostrei sobre sessões, mas alguma coisa a gente vai vendo no decorrer. Orientado a objeto? Mostrei um pouquinho. Criei ali um objeto pessoa, criei uns atributos, uns métodos. Lembra que eu mostrei alguma coisinha? Tem que aprofundar nesses assuntos. Mas o que eu mostrei é suficiente para a gente conectar o banco de dados. Então a gente vai conectar o banco de dados, fazer uma aplicação, e aí vocês já vão começar a fazer o trabalho de vocês. Já tentar aplicar isso, tá? Então, banco de dados MySQL, eu tenho a opção de conectar, criar banco de dados, criar tabela, inserir dados. A opção de conectar, ela vai ter que ser feita sempre. A opção de criar banco de dados, bom, vamos criar um banco de dados, deixar ele já pronto. Eu não vou usar um programa para criar um banco de dados. Deixa o banco de dados já existente lá, tá? E nem criar tabela. A partir do momento que criou um banco de dados, nós vamos criar também uma tabela. E aí nós vamos apenas conectar ao banco e inserir dados. Obviamente, ao inserir dados, a gente vai poder selecionar dados, vai poder ordenar dados, listar, vai poder deletar. Se você deletar, ordenar, inserir, alterar, é claro que você consegue criar banco de dados e criar tabela. Mas é que normalmente o banco de dados ele já vem criado, tá certo? Mas nada impede de você criar uma aplicação que vai criar o banco. Mas é que toda vez que você executar aquilo, ele vai ficar tentando criar banco de dados. E banco de dados você cria uma vez, tá? Então aqui você tem exemplo orientado a objetos. Isso é um exemplo mais novo do que está na agenda, então por isso tem algumas modificações. Eu acho que aqui está até mais relativamente tranquilo, mas é muito código que tem para estudar. Então eu peguei esse código aqui, ó, copiei ele, que é o código de conectar. Tá? Eu copiei ele, Ctrl C, aqui no Sublime, colei ele, Ctrl V. Então, primeiro, o nome do servidor. Então, vamos mudar a variável aqui para servidor. O nome do servidor é o localhost. Para todos nós. Lembra? Meu servidor aqui é localhost. Esse é o meu servidor. Maravilha. Nome de... Sim, tirando para quem está no celular. Tirando porque aí lá no servidor do 00 webhost, aí lá tem as configurações. Eu acho que eu já mostrei para vocês onde ficam as configurações, não já? Tem que procurar lá. O usuário, aqui no caso, pessoal, é root. Isso aqui é padrão para quem está usando o servidor local. Para quem está usando o champ. E a senha, no meu caso aqui, é nada. Tá? Então, agora, eu só defini as variáveis para conexão. Tá? Beleza. Agora, criar. Beleza, vamos criar uma conexão. Aqui ele criou uma variável chamada de conexão. Eu gostei desse nome. Tá? Vamos deixar isso aqui mesmo. Então, uma variável chamada conexão. Do tipo, então, new, ele está criando um objeto. Tá? Não sei se vocês lembram de uma pequena aula sobre programação orientada a objeto que eu dei para vocês, sobre como ele cria um novo objeto. Então, a gente cria a classe e depois da classe criada, a gente cria um objeto. Alguém entrou aí.
a gente cria um objeto. Então, tá? Onde que eu estou? Aqui. Esse objeto, ele é do tipo da classe MySQLi. Em alguns casos é só MySQL, quando é mais antigo, quando é mais novo é MySQLi. Depende da versão do PHP que você está usando. São 7 versões. Mas eu tenho que passar dentro dos parênteses aqui, ó, dentro desses parênteses, eu tenho que passar os parâmetros. Quais são os parâmetros? O nome do servidor, o nome de usuário e a senha. Então, servidor, usuário e senha. Se você quiser, você pode fazer isso aqui, ó. E colocar aqui, entre aspas, localhost, entre aspas, root, e entre aspas, nada. A mesma coisa disso aqui. Ou seja, toda passagem de parâmetro, ela pode ser o próprio valor, igual você vai calcular a raiz quadrada. Você coloca lá SQRT de delta. Delta é uma variável, mas poderia ser SQRT de 64. Do próprio valor. Então, passagens de parâmetro pode ser o valor que você quer ou o que está na variável. Por recomendação, a gente usa como a W3. Ela é um padrão mundial de boas práticas. Vamos deixar da forma com que eles colocaram lá. Mas se você fizer do outro jeito e funcionar, tá legal. Eu falo porque você pode enxergar daquela forma. Tem gente que acha até mais fácil, tá? Mas aqui servidor, usuário e senha. Vai passar esses parâmetros que estão aqui nessas variáveis. E agora nós vamos validar. Vamos validar essa conexão. Tá? Se a conexão, olha só, isso aqui é orientado a objeto, tá? Dentro, é interessante, gente, dentro de uma SQLi, isso aqui é um objeto. Um objeto, ele não possui atributos e métodos? Então, lá dentro tem um atributo que se chama connectError, dentro desse MySQL, dentro desse objeto. Lá dentro tem um atributo. Então, eu pego o meu objeto que eu criei, a minha variável, que é do tipo MySQLi, e verifico o atributo connectError. Se ele entrou nesse atributo aqui, ou seja, o quanto que ele vai entrar aqui? Quando o banco de dados não existir, quando o banco de dados estiver desconectado, quando algum parâmetro desse aqui estiver errado. O nome você escreveu errado, root. De alguma forma, ele não conseguiu encontrar o banco de dados, ele não conectou, por algum motivo. Tá? Aí você mata a conexão. Falha na conexão. Falha na conexão. E ele vai mandar o erro, o que tiver escrito nesse connectError. Vai mandar uma linha, um erro lá. Tá? Ele está concatenando. O pontinho é para concatenar em PHP. Tá? Caso contrário aqui, ele vai, então ele mata, morre a conexão, acaba por aqui. Agora, se não entrou, ele vai conectado com sucesso. Ou seja, só de existir um banco de dados com essas características aqui, ele vai ter que mostrar a mensagem conectado com sucesso. Né? E de fato, gente, estou sentindo falta de uma coisa aqui. Estou sentindo falta do nome do banco de dados. Vamos ver se isso vai funcionar aqui? Porque olha só. Servidor, usuário e senha. E o banco de dados? Sentindo falta do banco de dados aqui. Vamos ver se isso vai funcionar? Espera aí. Aula 7. BD, do banco de dados. Vamos chamar isso aqui de conexão
.php. Vamos ver o que isso vai dar. O meu MySQL já está habilitado, tá? Então, localhost, aula 7 barra conexão.php. Objeto não encontrado. Escrevi certo? Conexão.php. Ah, BD. BD. Nome da pasta. Conectado com sucesso. Ele só verificou se o banco de dados está lá. Vamos desligar o banco de dados para ver? Vamos desligar ele aqui. Vem cá. MySQL, stop. Aí, ó, nenhuma conexão pode ser feita. Cadê a mensagem? Falha na conexão. Aí ele manda a mensagem que está dentro ali, né, daquele objeto connect. Nenhuma conexão pode ser feita porque a máquina de destino recusou ativamente. Ou seja, recusou, né? Não, tem um erro na linha 8, inclusive. Ele tentou ver aqui, ó. Olha lá, ele não conseguiu conectar. Tá? Então, esse connect erro é aquela mensagem, falha na conexão e concatenou com o que está dentro de conexão o atributo connect erro, que guarda isso lá. Connect erro guarda essa mensagem aqui, ó. Tá? Então, funcionou a conexão, né? Legal. Agora, aí eu falei assim, gente, eu estou sentindo falta do nome do banco. Tá, estou sentindo falta do nome do banco. Vamos habilitar novamente aqui o meu MySQL. Bacana. Voltamos a fazer um teste. Então, isso é para você começar a fazer. Façam esses testes na maquininha de vocês aí. Importante, é um desafio legal para quem estiver usando o 00 Web Host, porque lá o nome do banco é outro, o nome do servidor é outro, o nome de usuário é outro, e a senha, obrigatoriamente, você tem que ter uma senha, tá? Mas a conexão com o banco de dados, ela é relativamente fácil com o PHP, não é? Agora ficou mais fácil, né, professor? Para você ter uma receitinha. Sim. Mas só que outras coisas podem ser feitas. E depois que conectou, e agora eu preciso conectar a um banco de dados, na verdade, assim, a um nome do banco. Então você vai observar, na W3, se a gente continuar, provavelmente a gente vai chegar lá. Ó. Vamos para o próximo. Aqui ele está mostrando a mesma coisa? Ah, no procedural que não faz muita diferença. Tá? Que aqui ele só verifica diferente de conexão, né? Ou seja, não conectou, é a única diferença. Diferente de conexão, era assim que a gente fazia antes. É diferente da conexão, ele mata a conexão, não mudou nada. Tá? A única diferença é que você verifica aqui, está usando o objeto, e aqui ele não está usando o objeto. Tá? Então você tem a programação estruturada, procedural, e você tem orientado a objeto. Muito embora não deixa de ser orientado a objeto. Porque aqui ele criou um objeto, new MySQL, aqui ele só verificou se é igual a MySQL Connect. Quer dizer, ele tirou lá de dentro. Então, as duas formas estão certas. Isso aqui também vai funcionar. É um pouco diferente. Aqui é usando o objeto, lá, new MySQL, estou criando um objeto e estou usando o Connect. Tá? Usando a flechinha aqui, ó, menos e maior. Aqui eu não estou usando isso, estou usando a forma antiga, que é sem usar o objeto, que também vai funcionar. Eu gosto de fazer das duas formas. Tá? Não tem preguiça, gente, você tem que acostumar a fazer isso. Tá? Então vamos lá, vamos testar. Eu gostaria que vocês fizessem isso no computador de vocês. Localhost, usuário é root, senha. Ah, mas e se eu quiser mudar a senha? Tem que mudar lá no PHP MyAdmin.
Lá em configurações, você consegue mudar usuário e senha, criar novos usuários, novas senhas. Às vezes, cada banco de dados vai precisar de um usuário e uma senha diferente, para não misturar as coisas. Nem senha, claro, o localhost, root e sem senha é muito fácil de invadir esse sistema. Claro que é tudo protegido. Então, criar conexão e verificar ou validar, né? Beleza. Então, vamos passar para cá, né, as variáveis. Então, servidor, usuário e senha. Então, ele só criou uma variável conexão. Ah, foi desse jeito aqui que nós usamos na agenda. A agenda não está orientada a objetos, não. Ela está desse jeito aqui. Porque aquela agenda tem mais tempo. Então, a conexão, MySQL Connect, lá, servidor. Então, gente, se vocês usarem o que está ali na W3, não vai ter erro, não. Tá? Aí ele verifica se, diferente de conectado, ele mata, dizendo o seguinte, falha na conexão. E aí, ele concatena com um método MySQL. Por que eu sei que isso é um método? E não um atributo? Porque na outra conexão ele usou um atributo. Aqui ele está usando um método. Como que eu sei? Por causa disso aqui. Todo método tem parênteses. Os atributos não. Os métodos têm parênteses. Caso contrário, se é igual, se não for, né? Então, conectado com sucesso. Aí você fala assim, mas não tem um else aqui, não. Não tem. O die, ele mata aqui mesmo e não executa mais nada. Então ele nunca vai imprimir isso aqui. Tá? Quando você usa o die, tem gente que coloca até na frente aqui assim, ó. Não tem problema, tá? Quando você usa isso aqui, ele vai parar aqui. Não quer nem saber, não executa mais nenhuma linha. A última linha que ele vai executar vai ser essa. Bom, vamos salvar isso aqui. Vamos executar. Vai funcionar, tá vendo? Vamos mudar a frase, né? Vou colocar um 2 aqui. Beleza. Qual que é o jeito que você vai utilizar? O que você quiser. Os dois, para mim, são bem parecidos. Não precisa nem decorar isso. Você tendo isso guardado, você vai sempre conseguir conectar o seu banco. Vai ser o padrão para conectar o banco de dados, é isso aí. Tá? E aí você continua lá na W3. Aí tem um exemplo PDO, que é um pouco mais difícil de fazer. Tá? Ah, mas o que é PDO? Está escrito aqui. Tá? Tem que instalar também. Você tem que instalar o PDO. Então, eu acho que eu não vou preocupar com isso. Né? Se quiser fazer com ele também, faça. Não tem problema. Ele é mais difícil, mas aqui está explicando. As linhas são comentadas. Tá? Então, aí ele mostra, né? Fechar a conexão. Você precisa fechar a conexão. Se for você orientar objetos, você vai dar um close. Se for procedural, é MySQL close e o nome da sua variável. Ou se for em PDO, é igual a null. Então, da mesma forma que você criou a conexão, você precisa fechar ela quando terminar. Beleza? Vamos para o próximo. Eita. A gente não aguenta, tem que clicar de novo, né? Vai aparecer um monstro ali, vocês viram. Lembrando, pessoal, só vai conseguir conectar se tiver habilitado no seu champ
o MySQL. Porque às vezes você vai tentar fazer aí, esquece de ligar o Apache e o MySQL. Tem que salvar o arquivo lá numa pasta do htdocs para você conseguir fazer, tá? Esse arquivo, qualquer nome, chamei de conexão.php. Muito bem. Então aqui, criando um banco de dados MySQL em PHP, tá? Um banco de dados consiste em uma ou mais tabelas. Você precisa criar, né, com comandos especiais, o banco de dados, ou para deletar o banco de dados MySQL. Criando uma base de dados MySQL usando o MySQL que é o objeto MySQL e o PDO. Tá? Então, a criação de um banco de dados MySQL, exemplo, orientado a objeto. Então, olha lá, o nome de usuário, o nome do servidor, usuário e senha. Isso a gente já conhece. Fiz a conexão. Testou, verificou se tem erro, não tem, continuou com o comando. Aí que ele cria o banco de dados. Aí ele está criando aqui, ó, create database, meu banco de dados. Tá? Aí, se o objeto da conexão query SQL, isso aqui é padrão, for igual a verdadeiro, então ele criou o banco de dados. Ou seja, ele verificou essa conexão aqui em cima, tá? E se a consulta dessa conexão SQL é verdade, gente, isso aqui é padrão, é Ctrl+C, Ctrl+V. É claro que você vai mudar, né? Se a sua conexão tem outro nome, você vai dar outro nome aqui. Mas esse é um padrão. Aí ele mostra, base de dados criada com sucesso. Se não, então o que você vai fazer? Continua, olha só. Vamos lá, ó. Ctrl+C, isso que eu quero que vocês façam no computador de vocês. Beleza. Vamos diminuir isso aqui. Olha lá. Criar banco. Vamos criar por aqui também, para vocês entenderem. Banco de dados. Olha lá. Então ele criou uma variável chamada SQL, igual a create database. Aqui é o nome do banco. Vou chamar esse banco aqui de vendas. Poderia ser o nome da empresa, tá? Tabajaras. Vocês não lembram Tabajaras, não, né? Organizações Tabajaras, Caceta e Planeta. Era o nome da empresa deles. Então, create database Tabajaras. Aí, conexão, o nome de uma variável, né? Que herdou. Só que a minha aqui não está orientada a objeto. Vamos ver se vai funcionar. Aqui não está orientado a objeto, não. Aqui está orientado a objeto. Então vai dar diferença, tá? Dá diferença sim. Aqui é o procedural, então tem que usar o modo procedural. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É porque antes a conexão era orientada a objeto. Aí depois eu fiz a segunda parte que era procedural. Lembra disso? Só que aqui está procedural. Então não é essa parte aqui não. Estão entendendo o que está pegando. Então, vocês têm que notar a diferença do que é uma conexão procedural do que é uma conexão orientada a objeto. A minha conexão aqui está procedural, mas o orientado a objeto é que é o recomendado. Só que como eu já comecei a fazer procedural, vamos terminar procedural. Base de dados, Tabajaras. Então, MySQL Query, conexão SQL. Beleza, então a MySQL Query, né, são os queries, Structure Query Language. SQL significa isso, o query está sempre, que é para você criar, cadastrar, consultar, é o principal comando do SQL. E aí ele tem esse método, essa função você tem que passar nela 2 parâmetros. A sua conexão
E o comando SQL vem logo em seguida. Tá? Vamos chamar isso aqui, vamos melhorar? Comando SQL. Comando SQL. Então você passa a conexão e o comando. Se você trocar, não funciona. Primeiro conecta, depois passa o comando. Antigamente, em umas versões anteriores, era o contrário. E que não fazia muito sentido. Primeiro você executa o comando para depois conectar, os parâmetros são ao contrário. Então não se assuste se você ver em algum projeto, em algo que eu vá te passar, ou às vezes se você fizer download na internet de uma coisa mais antiga, tá ao contrário. O conexão com o comando. Aí você inverte e acaba funcionando no seu computador. Caso você baixe e não consegue fazer funcionar de jeito nenhum, às vezes o erro está aqui. Né? Database, base de dados criada com sucesso. Então, banco de dados criado com sucesso. Bacana, tá? Se ele conectou, se conexão e comando. Se não, erro ao criar. Imprime lá um erro, aquele mesmo erro que ele imprime aqui em cima, tá? Muito bem. E aí, ele usa o MySQL Close para fechar a conexão. Tá? Criou e fecha a conexão. Vamos ver se ele vai criar um banco de dados chamado Tabajaras? Salvar isso aqui. Conectado com sucesso. Banco de dados criado com sucesso. Vamos ver se criou mesmo? Vamos aqui no PHP MyAdmin. Ah, já está aberto ali, pessoal. Já está aberto aqui. Ó. Tá, mas eu abri de novo. Tananana, Tabajara. Olha aqui que chique. Criou um banco de dados. Ah, professor, e então dá para criar a tabela também? Mas é claro que dá, meu jovem. Vamos aqui, ó, Create Table. Tá, gente? Então eu usei aqui o modo procedural. Mas tentem fazer do modo orientado a objeto. Aí, tá? Então, vamos para o próximo. Aí tem o modo PDO, que eu acho ele mais complicado. Já mostrei dois jeitos, um orientado a objeto e o procedural, tá de bom tamanho. Mas se você quiser, faça no modo PDO também. A aula vai estender um pouquinho hoje aqui, mas vai ser importante para vocês fazerem isso tudo funcionar na máquina de vocês. Olha só, né? Então, criando tabelas. Criar, né, uma tabela usando o MySQL e o PDO. Então, a gente pode ler o... Tá, depois vocês dão uma lida nisso aí, tá, gente? O fato é que o comando, olha lá, aqui veio o nome do banco de dados agora. Então, o que acontece? Ele só vai criar uma conexão, ele verifica a conexão e cria a tabela. Então, eu vou criar um outro arquivo, tá? Com essas informações aqui. Isso aqui está orientado a objeto? Está orientado a objeto. Tem o procedural? Tem o procedural. Vamos de procedural, então. Procedural é o que a gente não usa mais. Quer dizer, usa sim, mas usa porque os que já existem. Mas os novos é tudo objeto. Então eu vou criar do procedural e você faz com o objeto no seu computador e me mostra isso depois. Tá? E aqui eu estou na base do Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aqui eu criei meu banco de dados, eu conectei e criei. Show de bola. Então, nós vamos criar um outro arquivo, PHP, salvar. Vamos chamar ele de tabela. E aí, vamos lá. Eu vou deixar isso aqui, tá, gente? Nome de servidor, nome de usuário e senha. Então, aqui é root. Vamos lá. Aqui a senha não tem senha. E a minha base de dados, como que se chama a minha base de dados? Tabajaras. Então, ele cria uma conexão,
nome de usuário, nome do servidor, nome de usuário, senha e o nome dbname, que é o nome da minha base de dados. Lembrando, eu quero fazer de uma forma mais rápida, didática, então não vou mudar esses nomes aqui. Falha na conexão, a frase tem que mudar, né? Falha na conexão. Ele imprime a falha, tá? Criar conexão, comenta bonitinho. Criar conexão. Comando SQL. Comando SQL para criar a tabela. Verificar conexão. Bacana. Senão ele mata, conexão. Aí SQL create table. Isso aqui é comando que vocês conhecem. Tabajara. Vou colocar aqui clientes. Criar a tabela clientes. Ele cria o ID, que é o código. Vamos deixar ID, tá? O 6, o inteiro com 6. Guardar 6 espaços na memória. Auto-incremente. Chave primária. Vocês lembram disso aqui? É familiar isso aqui para vocês? Nome, 30 caracteres, sobrenome, e-mail e data. Se quiser criar mais alguma coisa, a gente faz aqui. Por exemplo, idade, int. Quantos caracteres? Vamos deixar 6 também. Beleza. Vírgula. E na última linha não tem a vírgula. Isso aqui, pessoal, é SQL. Eu imagino que isso aqui, ó, que eu acabei de selecionar, é coisa que vocês viram antes da pandemia. Certo? Vocês viram isso aqui com o Marco Aurélio. Tiveram aula de banco de dados. Esse é o comando SQL dentro do PHP. Acaba, pessoal, isso aqui, ó, vai ser padrão em qualquer linguagem de programação que você estiver trabalhando. Se estiver usando o Node, os comandos vão ser sempre esses. Se estiver fazendo em Java, em Python, isso é padrão. O bom do SQL é que ele vai ser a mesma coisa em todas as linguagens. Tá? Há algumas diferenças? Há, quando você muda o banco de dados. Mas em MySQL vai ser padrão. Qualquer linguagem que você conectar vai ser sempre isso daqui. Né? Os comandos SQL. Bom, aí ele verifica se o MySQL conecta. É a mesma, ele verifica, né? Tabela clientes criada com sucesso. Então, se deu algum erro na conexão, o que é conexão? É essa variável aqui que ele falou, conectou o nome de usuário, senha, nome da base de dados, do banco de dados. Tá? Conectou. Agora ele verifica também o SQL. Conseguiu fazer o SQL? Conseguiu. Se deu certo os dois, tabela criada com sucesso. Se não, erro ao criar tabela. E fala qual que é o erro. Gente, mais fácil do que isso não tem jeito, não tem? Olha só, aí você tem aqui o MySQL Close, que é para fechar a conexão. Então se chama tabela. Na verdade, esse nome não é um nome legal, tabela. Teria que se chamar criar. É sempre uma ação que o PHP vai executar, né? Sempre uma ação. Então temos aqui criar tabela. Vamos ver, cara, se isso vai funcionar? Acho que vai, hein? Tabela clientes criada com sucesso. Tabajara. Vamos dar um atualizar aqui. Olha só, tabela clientes. Tabajara, tabela clientes. Olha aí. ID, nome, sobrenome, e-mail, idade, data. Fiz errado o sobrenome aqui, né? Fiz errado mesmo?
Fiz errado. Ah, e como é que eu faço agora? Alter table, para poder alterar a tabela. Vocês devem conhecer esse comando. Tá, pessoal? De fato é que, normalmente, isso aqui já vem pronto. Tô falando eu, como prático, eu não costumo criar o banco de dados usando os comandos PHP. Mas é importante isso daqui, porque todas as vezes que você for conectar ao banco, vai ter que ter isso aqui, ó. Isso aqui vai ter que ter. Todas as vezes que você precisar criar um código PHP. Isso vai ter que existir. Tá? Vai ter que conectar o nome do servidor, usuário, senha, o nome do banco e realizar a conexão. Isso é padrão. E verificar se o comando, e no caso o SQL, vai ter que existir. Porque se você vai cadastrar, se você vai consultar, vai ter que existir isso aqui também. E vai ter que fechar a conexão depois, posteriormente. Tá? Então, é simples assim. E você vai acostumando com isso. E aí, é claro que na hora de consultar, aí não vai ser criar, tá? Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. Inserir dados. Aí a coisa começa a ficar legal. Aí tem tudo aqui, mostra. Já carregou? Ah lá, inserindo dados, né, no MySQL usando o objeto, né, MySQLi, e usando o PDO também. Aí mostra os comandos que você já conhece. Sempre vai ter como padrão isso aqui e isso aqui no final. O que vai mudar é o miolinho aqui, ó. Que aqui agora eu estou inserindo dados na minha tabela. Tá? Aí eu crio um arquivo agora para inserir dados. Aí eu vou deixar para que vocês façam. Vocês vão fazer o seguinte. O que eu quero que vocês façam? Isso que eu fiz, tem um arquivo criar tabela, tem um arquivo criar a conexão, e vocês, aí o banco de dados está criado, ó, olha lá. Cadê? Meu banco de dados está criado. Eu quero que vocês insiram, tem um arquivo agora, inserir.php, com as informações aqui. Tá? Pelo menos um dado cadastrado. Igual está feito aqui. Ó, olha lá, ele inseriu. Primeiro nome, ele inseriu John, Du e o e-mail dele. Ainda eu coloquei idade. Vai inserir a idade também. Aí tá? E depois, o que ele faz? Ele mostra, ele colocou até um BR aqui, né? Nova gravação, né? Criada com sucesso. Registro, coloca lá, novo registro inserido com sucesso. Senão ele vai dar um erro. E fecha a conexão também. Beleza? Então, é isso que eu quero que vocês façam como atividade. E na volta eu faço e mostro para vocês exatamente o que eu quero. Bom, professor, eu não tenho computador. Faz à mão. Faz no caderno e tira uma foto. Tá? Mas você precisa fazer. Faz no Word do seu celular, no bloco de notas do seu celular. Escreve o código, tá? Porque isso é que é importante. Lembrando, os códigos estão comentados, isso é importante, criar conexão, verificar conexão. Você não precisa decorar isso, pessoal. Vai decorar isso para quê? Não tem necessidade de decorar. Porque o comando está sempre aqui, você tem que só entender o funcionamento dele. Então, você conecta sempre, verifica o erro da conexão, se houver, executa o comando SQL, então isso aqui vai mudar sempre. E o restante vai praticamente repetir. Tá? Beleza? Eu vou deixar vocês fazerem um pouco aí. Em outra instância, professor, eu não quero fazer no caderno. Eu quero fazer o negócio funcionar. Então, vai lá para o 00 Web Host, faz um cadastro e tente fazer isso aqui. Nesse intervalo, eu vou gravar uma videoaula fazendo no 00 Web Host. E aí você pode tentar isso num outro momento, à tarde, uma folga que você tiver à noite, para tentar fazer no 00 Web Host. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Vou parar a gravação aqui, então.